estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o romantismo. Vamos conhecer este movimento artístico, político e cultural muito importante na história da humanidade. Vamos lá? Começando aqui já com algumas reflexões. Você já ouviu falar em romantismo? O que significa ser romântico? Como pensa uma pessoa romântica? Você é romântico? E aí? Geralmente, quando a gente ouve esse termo romantismo, nós costumamos pensar naquelas pessoas que entregam flores, declaram o seu amor, fazem serenatas, declamam poesias à luz da lua. Mas será que é sobre isso que a gente está falando? Bom, na verdade, esse romantismo aqui da aula de filosofia é bem diferente, tá? Por quê? O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido no final do século XVIII na Europa e que perdurou por grande parte do século XIX. Caracteriza-se por uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. Teve muita força na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então, esse movimento acabou impactando nas formas de pensar, na valorização das emoções e em detrimento da racionalidade, da razão apregoada pelo iluminismo, certo? Aqui a gente tem uma obra de arte que expressa justamente o romantismo, a valorização da liberdade. Essa obra, inclusive, se chama Liberdade Guiando o Povo. A liberdade, as características do nacionalismo, essas pinceladas destacadas do romantismo aparecem aqui muito bem. Algumas características importantes do romantismo são a valorização dos sentimentos e da imaginação, as pinceladas destacadas, o sentimento do presente, o nacionalismo, o panteísmo, a valorização da natureza, a personificação da liberdade. Nessa imagem nós temos também uma característica forte. Vejam uma imagem do Goya, os fuzilamentos de 3 de maio. Então, grandes contestações, grandes movimentos de rebeldia sendo destacados também nas expressões estéticas, nas expressões artísticas durante o romantismo. O movimento romântico desenvolveu a poesia ultrarromântica, os romances e os romances históricos, ou chamados romances de formação. O romantismo tem como principal ideia a liberdade e se apresenta em diferentes campos. Muita gente costuma relacionar o romantismo apenas como um movimento dentro da literatura. De fato, no Brasil, o romantismo se expressa muito na literatura, mas ele acaba alcançando outros campos, como, por exemplo, o campo político, a superação do absolutismo, no campo econômico, a reivindicação do liberalismo pela burguesia ascendente europeia, no campo artístico, a derrocada das regras e dos preceitos clássicos, uma briga forte aí contra o classicismo e a valorização que o classicismo faz da cultura greco-romana. Isso é colocado de lado, valoriza-se agora uma nova visão de mundo. No Brasil, o contexto de formação do romantismo está relacionado à chegada da família real portuguesa dentro do nosso país, tá? E nós temos diferentes fases do romantismo no Brasil. Ao todo são 3 gerações. O escritor José de Alencar acaba se inserindo em todas elas. Como nós podemos ver aqui, então, dentro do Brasil, uma expressão importante são as obras que fazem referência ao nacionalismo ufanista, a essa idealização dos fatos, dos acontecimentos históricos dentro do nosso país. Aqui uma imagem da primeira missa no Brasil. É uma imagem até
um pouco ilusória, romântica mesmo, dessa relação entre indígenas e brancos dentro do nosso país. Aqui uma relação extremamente pacífica, mas podemos nos perguntar, será que era de fato assim? No campo da filosofia, nós temos como destaque alguns pensadores importantes, como por exemplo Rousseau, Kant, Goethe, Schelling, Hegel, são pensadores românticos também bastante fundamentais para a compreensão de todo este movimento. Então, neste vídeo, nós falamos sobre o romantismo, espero que vocês tenham gostado e até breve!